Paz de Deus, meus caros irmãos, paz e graça, shalom. Eu gostaria de começar esse vídeo dizendo uma pequena palavra. A verdade se descobre. E a nossa verdade que nós queremos descobrir, estamos descobrindo e vamos descobrir mais ainda, está dentro da Bíblia Sagrada. Quando se crê em Jesus Cristo verdadeiramente, que recebe Ele como Salvador da sua alma, você vai começar a descobrir coisas maravilhosas que estão dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que te fará sábio para a obra de salvação que Deus tem que usar de você, certo? Então eu gostaria de falar da volta do Senhor Jesus Cristo, porque existem pessoas que dizem que o Senhor Jesus Cristo já voltou no ano 70. Eu vou explicar para vocês o porquê que elas dizem isso. Porque o Senhor Jesus disse que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Mas eu vou provar também que o Senhor Jesus Cristo não voltou ainda. Por quê, irmão? Eu vou explicar. Cumpriu aquela profecia? Cumpriu aquela profecia. Porém, tem outras que não cumpriram. No capítulo 4, ou melhor, perdoe, no capítulo 14 de Zacarias, diz que o Senhor Jesus voltaria com santos anjos e pisaria no Monte das Oliveiras. Está escrito isso, irmãos. Você lê lá em Zacarias 4, e depois você busca outras referências, porque eu não vou falar, para não prolongar esse vídeo aqui. Eu vou fazer mais vídeos referentes à volta do Senhor hoje. Então, irmãos, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se abrir e sairá águas debaixo do Monte das Oliveiras. Isso ainda não aconteceu. Eu estive no Monte das Oliveiras, lá não tem nenhum rio, certo, irmão? Não está descendo água nenhuma, mas, segundo a arqueologia, já existe um rio subterrâneo. Isso eu não posso afirmar, isso são os especialistas que dizem. Porém, ele está subterrâneo, então não abriu ainda. O Senhor Jesus tem que vir, pisar ali. Outra evidência é que o Senhor Jesus não veio no ano 70. No ano 70 houve sim a invasão de Jerusalém por Tito, o general Tito, que depois, ao tempo passar, se tornou imperador de Roma. Houve muita tribulação para os cristãos. O mais que fez os cristãos sofrerem foi o imperador Dominiciniano. Esse queria ser adorado como um deus. Inclusive teve irmãos que não dobraram-se diante dele, vários, e um deles que ele fez questão que ele se dobrasse mesmo, se ajoelhasse, que ele se considerava um deus, não se dobrou e foi queimado vivo. E naquela época, irmãos, muitos mártires houve. Então, esses irmãos que creem assim, estão baseados naquilo que aconteceu. E dizem que o anticristo já veio. Mas, irmãos, o anticristo, ele já existe, o espírito dele na terra, mas muitos... Irmão, já João já falava do anticristo, já Paulo falava alguma coisa sobre em Tessalonicenses, né? Que ele fala claramente, né, irmãos? Vocês querem ver? Segundo de Tessalonicenses, Santo de Israel, Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, irmãos, no capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso aqui já dá uma quebradinha daqueles que acham que só a sua igreja é salva, que só ali salva. Aqui está dizendo que a nossa reunião é com Ele, não é com denominação. Presta bem atenção nisso e medita. Você pode pertencer a alguma denominação, por que não? Mas a tua comunhão tem que ser com Jesus Cristo. Se o líder da tua denominação está fora, está pregando coisas heresias que não são,
da parte de Jesus Cristo, você não está reunido com Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo não compactua com a mentira. Está entendendo? Você tem que estar reunido você pode até reunir numa igreja, mas você tem que observar. Procure sempre a igreja mais próxima da sua Bíblia, não da sua casa. Conselho que eu dou. Por quê? Porque você vai examinar, vai ler, vai ver se prega Jesus Cristo, ou só fica só profetizando. Isso também é cumprimento da palavra de Deus, que sugeriam muitos falsos profetas, também está acontecendo, né? Então, o Senhor Jesus Cristo ainda não veio, porque segundo o Tessalonicenses está bem claro, irmãos, que a nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, e quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha, irmão, só nessa parte aqui, então não estava perto, naquela época, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui não está falando de uma instituição, nem de um governo, aqui está falando de um homem. O Senhor aqui não falou, aqui o Senhor falou literalmente, o homem do pecado. Depois nós vamos falar sobre isso, né? Então o Senhor Jesus ainda não voltou. Porque o homem do pecado ainda não se manifestou. Olha aqui, presta bem atenção na maneira que está escrito assim. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes, não depois, sem que antes tem que vir o anticristo, para depois vir o Senhor Jesus Cristo. Está entendendo, irmão? Porque o espírito do anticristo já está na terra. As plataformas, os agentes dele estão trabalhando até dentro de denominações, criando doutrinas, usando uma aparência de anjo, um culto de anjo, mas por dentro, por trás daquele sistema religioso, daquela doutrina, que eles dizem que é doutrina, existem coisas terríveis. Desvio de dinheiro, eu não posso falar tudo, que fica até feio, desvio de dinheiro e outras coisas mais, que eu tenho vergonha de falar aqui. Em algumas denominações, eu não estou falando todas, não estou generalizando, mas eu conheço algumas que realmente têm estas coisas. E nós, a princípio, a priori, nós achamos que é um culto de anjos, não é? Tudo organizado, mas observamos que não é assim. Observamos que a denominação que age dessa maneira apenas é cumprimento da palavra de Deus, está, muitas das vezes, apóstata da verdadeira fé. Por isso que vem a apostasia. E muitas das vezes a pessoa pensa que é o povo que está apostatando. Não é. O povo que está na denominação, que não está reunido com ele quem? Com Jesus Cristo, e que fica ouvindo aquelas coisas que não são verdadeiras, esse povo está se apostatando, porque está se distanciando da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Tem lugares que nem gostam que fale de Jesus Cristo. Então isso demonstra que o Senhor Jesus Cristo ainda não veio. O Senhor Jesus Cristo disse que nós seríamos odiados por causa do seu nome. Irmãos, eu sou testemunha. Aqui no meu canal, uma vez entrou uma pessoa, eu não sei quem deve ser um religioso de uma denominação aí. Ele entrou com um nome que não era dele, né? E eu vou dizer, um nome que eu não tenho coragem de falar porque eu tenho vergonha. Eu até excluí e escondi meu canal dessa pessoa. Ele escreveu assim para mim, eu lembro até hoje. Pare de falar de Jesus Cristo, todo vídeo, estava incomodado. Fale de outra coisa. Ele queria que eu profetizasse, que eu falasse outras coisas. Irmãos, eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu não estou aqui para mentir. Como eu disse, a verdade se descobre.
A verdade bíblica se descobre lendo a Bíblia. Se eu disser para vocês não estudar a Bíblia, que não pode, porque vai fazer mal, isso aí é o Satanás, isso é o espírito do anticristo que está nessa pessoa. Não tenho dúvida alguma, porque jamais o Senhor vai dizer para você não ler a Escritura ou não estudá-la. Porque no capítulo 5 de João, versículo 39, diz assim: examinai as Escrituras, porque são elas que vós cuidais, que testificam de mim. E a palavra examinar quer dizer estudar, esmiuçar, enfim, analisar, né? Então, se a palavra examinai quer dizer estudar, então foi o Senhor Jesus que falou. Aí o espírito do anticristo vai contra. Ele vai dizer que não é para fazer. Porque tudo que vem contra aquilo que é de Cristo é do anticristo. Basta você analisar. Eu vi uma vez um irmão dizer assim: nós vamos ver se nós vamos perdoar. Irmãos, o Senhor Jesus disse para Pedro quando Pedro interrogou: mestre, quantas vezes eu perdoarei o meu irmão? 7? O Senhor Jesus falou: não vos digo 7, mas 70 vezes 7. Irmão, 70 vezes 7 dá 490. Em Bethlehem, ou Belém, essa palavra com as letras hebraicas, elas constituem o número 490. O Senhor Jesus nasceu em Belém, que também significa a casa do alimento, ou a casa do pão. Ele nasceu na humildade, na simplicidade, foi um homem de trabalhos, é só ler 53 de Isaías. Aqueles que olhavam para ele não davam nada por ele. E hoje nós vemos homens arrogantes, soberbos, prepotentes, e que deveriam se humilhar porque nós não somos nada. E isso é cumprimento da palavra de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo ainda não veio, ele vai vir. Por isso eu digo para vocês, meus irmãos, vamos fugir de tudo aquilo que não confronta, ou melhor, tudo aquilo que quer confrontar as Escrituras Sagradas. Porque temos que ter conhecimento e interpretar segundo o Espírito Santo de Deus nos dá. A palavra de Deus, ela não é de fácil interpretação. Você precisa estudá-la, mas vem a revelação de Deus sobre você e você compreende aquilo que você estudou com facilidade, porque o Espírito Santo vê uma terra fértil, vê uma terra cheia de fertilizante. Por isso que Paulo falou, aquilo que eu aprendi é como esterco. Quer dizer, deu para ele condições melhores quando o Espírito de Deus visitou ele, quando ele conheceu o Senhor realmente, que Deus visitou ele, ali na casa ali quando ele estava indo para Damasco, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele passou, e tudo aquilo que ele passou na sua vida, aquilo que ele tinha aprendido servia de esterco para ele, servia de conhecimento. Muitas vezes ele tinha que falar com imperadores. Vejamos que Paulo foi um dos que mais escreveram cartas apostólicas. Eu não conheço dentro das Escrituras outro, pode ser que eu esteja enganado. Mas as cartas que ele escreveu foram bem assim profundas, com grande sabedoria naquela época. Então, irmãos, estejamos preparados. O Senhor Jesus Cristo não voltou ainda, vai voltar, não vai atrás dessa conversa de preterismo, essas coisas. Fique na posição que Deus te colocou. O Senhor Jesus Cristo vai voltar. Você tem que estar preparado. Como? Orando. Veja se isso é um mau conselho. Orando, não é, né? Vigiando, buscando ao Senhor, meditando nas sagradas letras, para que você tenha direito de entrar na cidade pelas portas, ok? Então aquele que, por gentileza, que entrou no meu canal, me chamou de mentiroso porque eu estava pregando justamente, parecidamente com isso, eu lhe peço, por favor, não fiquem me xingando, porque eu não xingo ninguém aqui, ok? Deus abençoe a todos, espero que Deus vos dê saúde, paz, e que vocês possam viver com alegria na presença de Deus.
E isso que Deus me dá agora, depois vou fazer um vídeo sobre o chip, tá bom? Vou fazer alguns vídeos curtos. Eu peço aos irmãos que vierem, qualquer denominação, que assistirem, se sentir se inscrever no meu canal, glória a Deus. Se não sentir, glória a Deus também. O importante é que nós estejamos unidos no amor, na comunhão, para que nós possamos cumprir o que o Senhor Jesus Cristo disse, que era para nós nos amarmos uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Shalom, paz do Senhor Jesus e a paz de Deus seja com todos. Amém e amém.